Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Mestres da História, interligado com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, não tem jeito não. Tio Ed tá na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o prosseguimento do nosso projeto político-pedagógico, que tem como principal missão a sua qualificação, a sua preparação focada para este concurso, para que você tenha um grande desempenho e conquiste a tua tão sonhada aprovação. É isso aí, pessoal. Hoje a gente fala sobre os povos indígenas da Paraíba. Vamos falar sobre a relação conflituosa entre os povos nativos e os povos conquistadores da Paraíba. E de antemão eu já vou pedindo para você deixar aquele like maroto, aquele like esperto, que sempre ajuda na divulgação do nosso material, ajuda o canal Mestres da História a conseguir mais inscritos no YouTube. E se você é novo aqui, caiu de paraquedas aqui, meu amigo, gente boa, olha só, então se inscreva no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo, vídeo muito bem fundamentado, contextualizado para preparar você, para qualificá-lo, para deixar você tinindo muito bem preparado para os certames dos mais variados concursos no que tange a história do Brasil. E hoje nós especificamente tratando de história da Paraíba, para a galera que está se preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, que está chegando por aí, pessoal. Então o recado é o seguinte: assuma os riscos ou perca as chances. Ou você encara o desafio ou vai ficar chupando o dedo. Ah, mas a parada é difícil, professor. A concorrência é muito pesada. Depende de você. Se você tiver dedicação, se você tiver foco, determinação, ninguém vai te segurar, não. Não tem limite, o céu é o limite, você vai chegar lá com toda certeza. Muito bem, pessoal, começamos falando sobre as populações indígenas na Paraíba, lembrando que na Paraíba, como no Brasil como um todo, ao longo do período colonial, nós tivemos diversos grupos étnicos que se estabeleceram. Portanto, não havia uma homogeneidade cultural. Para com isso. Existia uma heterogeneidade cultural, diversas etnias indígenas que, por vezes, estabeleciam relações complementares, por vezes faziam alianças militares e outras vezes assumiam relações conflituosas. Na maioria das vezes, tinham relações belicosas, ou seja, relações de guerras. Nós temos os tupis, cujos principais grupos que estavam localizados no litoral eram os tabajaras e os potiguaras, e no interior do território estavam aqueles que estabeleceram uma resistência mais vigorosa, uma resistência mais tenaz ao avanço da colonização. Quem são eles, professor? São os tapuias, chamados também de cariris, um grupo tapuia cariris, habitantes do interior do território, habitantes do sertão da Paraíba. Os potiguaras eram mais numerosos do que os tabajaras. É preciso destacar que os índios potiguaras eram, em número populacional maior do que os tabajaras, e eles tinham relações conflituosas. Eram adversários militares, pessoal. E vale destacar que os portugueses se utilizaram dessas animosidades entre os indígenas para conseguir conquistar a Paraíba, né? Depois fala que português é burro. Burro nada. Ele viu que havia uma animosidade, uma adversidade, uma guerra entre potiguaras e tabajaras, aproveitou aí, cara, esse contexto para fazer aliança com os tabajaras para derrotar os potiguaras. Espertinhos esses lusitanos, hein? Piada de português é de mau gosto, então os portugueses também usaram de estratégias bem interessantes. Vamos então conferir uma questão padrão IBFC para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, que caiu do ano de 2014.
Em relação à população indígena, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro, V, ou falso, F, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vamos começar pela primeira. Os índios cariris se encontravam em maior número que os tupis. Os cariris são os tapuias, lembra? Os tapuias que estavam no sertão, estavam no interior e ocupavam uma área que se estendia desde o planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Próxima. Os índios tabajaras eram mais numerosos que os potiguaras e ocupavam uma pequena região nos limites do Rio Grande do Norte com a Paraíba. E o terceiro item, os índios potiguaras, na época da fundação da Paraíba, os potiguaras formavam um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. A aliança que formaram com os portugueses foi de grande proveito para os índios quando da conquista da Paraíba. E aí, pessoal, qual é a sequência correta que nós tivemos aí? Qual é a sequência correta que nós tivemos aí? Vamos voltar? Lembra? A primeira questão falava-se sobre os tapuias. Vamos voltar aqui, ó. Os índios tapuias, chamados de cariris. Os cariris, habitantes do sertão, olha só, eles estavam em maior número que os tupis e ocupavam uma área desde o planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Essa afirmação é verdadeira, pessoal. O território dos tapuias foi o último a ser dominado pelos conquistadores portugueses, só após um conjunto de sangrentas batalhas conhecido como Guerra dos Bárbaros, que se estendeu entre o final do século XVII e o começo do século XVIII, no contexto histórico de expansão da pecuária na região do Vale do Rio São Francisco. Não é à toa que o Rio São Francisco é chamado de Rio dos Currais, ou Rio da Unidade Nacional, ou ainda Velho Chico. Então essa afirmação falando sobre os tapuias, sobre os cariris, está correto, verdadeira. A segunda afirmação fala que os tabajaras eram mais numerosos do que os potiguaras. É mentira, na verdade, os potiguaras estavam em maior número em relação aos seus inimigos, aos seus adversários, que eram os tabajaras. Então, essa segunda afirmação, mentira, é falsa. A terceira afirmação diz que os potiguaras, na época da fundação da Paraíba, eles foram lá e fizeram aliança com os portugueses. Foram lá e apertaram a mão dos portugueses. Falaram, pode vir, português, pode tomar conta do território, é tudo de vocês. Claro que não, gente. Os potiguaras estabeleceram resistência contra os portugueses. Lembra que foram enviadas várias expedições militares para a conquista da Paraíba? 5 expedições no total? Então, e os conquistadores portugueses só conseguiram derrotar os potiguara depois que eles fizeram aliança com os inimigos dos potiguara. Quem eram os inimigos dos potiguara, tio Ed? Eram os tabajara. Então essa afirmação também está mentirosa, é falsa também. Então a sequência correta é verdadeiro, falso e falso. Está na alternativa D, de Deus. Agora a gente fala um pouquinho sobre o papel dos indígenas nos livros didáticos. Você que já estudou a educação básica, você estudou lá o ensino fundamental, você estudou no ensino médio, nas aulas de história, quando é que apareciam os índios na aula de história do Brasil? Os índios apareciam nas aulas de história do Brasil
na época do descobrimento e no início da colonização e da conquista do território. Geralmente falava dos índios nos primeiros contatos com os portugueses, falava-se dos índios quando da ação dos jesuítas na catequização dos povos indígenas e falava de índio também quando da ação dos bandeirantes que escravizavam e que exterminaram várias etnias indígenas. Depois parece que os indígenas foram abduzidos, né? Parece que pintou um disco voador aqui, abduziu os índios, levou para outra galáxia, porque eles sumiram dos livros de história. Há uma lacuna muito grande da presença indígena nos livros de história. Por isso que recentemente foram aprovadas várias leis pelo governo federal no sentido de promover o ensino de história e cultura indígena nas escolas, entre elas a Lei 11.645/2011, que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nas escolas de educação básica no Brasil. Portanto, a imagem dos indígenas nos livros didáticos é bastante lacunar e preconceituosa, pessoal. Aparece em momentos específicos e sempre calcada de juízo de valor etnocêntrico europeu, tratando os índios como primitivos, selvagens, tratando como bárbaros. Temos uma série de relações conflituosas envolvendo grupos indígenas e os colonizadores, mas também tivemos relações complementares, porque nem sempre os indígenas fizeram guerra contra os colonizadores. Algumas vezes eles também estabeleceram alianças com os brancos colonizadores portugueses. A legislação colonialista era bastante opressiva em relação aos povos indígenas. Por exemplo, se os índios não aceitassem a catequese cristã, se os índios não aceitassem a colonização, resistissem, fizessem guerra contra os portugueses, atacassem os portugueses, saqueassem, matassem, roubassem ou praticavam a antropofagia, ou seja, comer gente. Mas eu estou falando comer gente do literal, viu, pessoal? Viu aí, ô mente poluída? Estou falando de devorar carne humana, rituais de antropofagia, que fazia parte da cultura de algumas etnias indígenas, não de todas. Não vai generalizar, cara, senão você erra. Algumas etnias eram praticantes de rituais de antropofagia. Nesses casos, havia uma legislação metropolitana que autorizava guerra justa contra os índios, ou seja, autorizava descer o estanho, descer o chumbo nos índios, matar os índios ou escravizá-los, autorizava o extermínio, o genocídio. A população atual de indígena na Paraíba gira em torno de 20 mil pessoas. Vamos conferir uma questãozinha aqui relativa a esse tema que a gente está trabalhando agora. Ao ler compêndios de história da Paraíba e ou histórias municipais, salta-nos à vista como tem sido lacunar e preconceituosa a pesquisa histórica sobre populações indígenas da Paraíba. Essa é uma citação de Josemir Camilo em História da Paraíba, Ensino Médio, um livro interessantíssimo que eu recomendo para você que está estudando para concurso. O livro História da Paraíba para o Ensino Médio, de Josemir Camilo. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Considerando estas populações, podemos afirmar. Alternativa A. Atualmente, há dezenas de grupos étnicos indígenas na Paraíba
caracterizados por várias comunidades potiguaras, totalizando uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Já vimos que essa afirmação é falsa, né, pessoal? Vimos que os potiguaras sofreram um grande decréscimo populacional. Quais são os principais motivos desse decréscimo populacional? As doenças trazidas pelos colonizadores e a guerra que foi feita contra os potiguaras no processo de conquista territorial da Paraíba. Alternativa B, os períodos de grandes secas foram sempre de lutas entre os índios que se confederavam em defesa de sua própria subsistência. É verdade, em momentos de crise, em momentos de seca, em momentos que escasseava o fornecimento de alimentos vitais para a subsistência desses grupos indígenas, eles costumavam atacar os agrupamentos brancos, os núcleos populacionais dos colonizadores. Essa alternativa está correta. Letra C. No século XVIII ocorreu a Confederação dos Cariris, que resultou no surgimento da aldeia de Anhandra, na Paraíba, aldeia dos Tabajaras. Incorreta essa afirmação, pessoal, porque na Confederação dos Cariris, que é um dos elementos da chamada Guerra dos Bárbaros, houve grande decréscimo populacional indígena. Os bandeirantes foram convocados pelas autoridades metropolitanas para atuarem na chamada Guerra dos Bárbaros, que na verdade não é uma guerra em si, é um conjunto de batalhas que perpassou finais do século XVII e primeiros anos do século XVIII. A alternativa D, a legislação colonialista do século XVIII foi branda quanto aos indígenas paraibanos, proibindo o extermínio de índios rebeldes e a obrigatoriedade do trabalho camponês. Para com isso, em alguns casos, a legislação mandava descer a burduna na cabeça dos indígenas, mandava sentar o dedo, descer o estanho, descer chumbo nos indígenas que resistissem à colonização. E a alternativa E, os missionários católicos praticamente não atuaram na catequese indígena na Paraíba. Outra afirmação mentirosa. Vários grupos de missionários, jesuítas, franciscanos, atuaram na Paraíba junto a agrupamentos indígenas, atuando na catequização. Bom, em relação à resistência indígena, são várias as formas utilizadas. Por exemplo, as fugas individuais, as fugas coletivas, o suicídio, o assassinato de senhores e de colonos e os ataques às fazendas de gado, além da ressignificação dos valores cristãos quando os indígenas eram impelidos a se converter ao catolicismo. Existiam várias formas, vários mecanismos de driblar estas arbitrariedades. Então, os índios, por várias oportunidades, adotaram práticas de resistência diante do avanço da colonização. Inclusive, casamentos interétnicos é uma forma de resistência. O casamento de uma índia, por exemplo, com um elemento branco, uma forma de fazer uma aliança política. Vamos conferir uma questão que caiu no concurso da Assembleia Legislativa da Paraíba. Olha só. As fugas individuais e coletivas, o suicídio, o assassinato dos senhores e colonos, a destruição das fazendas de gado e das plantações dos colonos, o estupro, o furto de alimentos como farinha e milho, o casamento com o não indígena e até a ressignificação dos valores cristãos para os aspectos relacionados às suas respectivas culturas. São formas de resistência de quem, pessoal? Considerando a história colonial da Paraíba, o texto identifica o quê? Alternativa A, as inúmeras práticas indígenas de resistência à
colonização portuguesa no sertão da Paraíba. Beleza, formas de resistência implementadas pelos indígenas. Alternativa B, as práticas dos indígenas que contribuíram para seu desaparecimento do sertão da Paraíba. Não, são práticas de resistência para eles continuarem sobrevivendo. Eles adotaram aquelas práticas de fugas individuais, coletivas, assassinatos, estupro e por aí vai. Letra C, algumas das faces do caráter dos indígenas, ferozes guerreiros selvagens do sertão da Paraíba. Para com isso, essa é uma visão calcada de etnocentrismo europeu. Na verdade, os indígenas, quando reagiam, estavam defendendo o seu próprio interesse, sua própria sobrevivência. Poxa, eles são agentes históricos também. Alternativa D, as formas de hostilidade dos indígenas do sertão, despossuídos de valores e princípios civilizados. Cara, quando você fala isso, você está indo contra a antropologia. A antropologia fala que não existem culturas superiores ou culturas inferiores. As culturas são apenas diferentes. Então esse papo careta de falar, o indígena é preguiçoso, é indolente, é vagabundo, é um papo de preconceito, é um papo de discriminação, tá? Letra E, alguns aspectos das culturas das populações que viviam no litoral na época da conquista da Paraíba. Não, é a galera que estava mais para o interior, que teve uma reação mais intensa ao avanço da colonização. E, finalmente, pessoal, falando sobre as nações indígenas na colonização, então nós temos aqui os povos tupis. Lembra que a gente já falou no início da aula que entre os principais povos tupis, habitantes do litoral da Paraíba, estavam os tabajaras e os potiguaras, que eram inimigos potenciais. E tínhamos também os tapuias, que estavam no interior do território, com destaque para os cariris, de número mais elevado de pessoas. Havia disputas pelas terras com os colonizadores, e os colonizadores aproveitaram essas rivalidades entre os povos indígenas da Paraíba para conseguirem efetivar a conquista e colonização desse território, que levou à escravidão e ao genocídio de várias etnias indígenas. Vamos que vamos direto para a questão, porque o tempo urge, está acabando o nosso tempo aqui. Vamos lá, pessoal. Embora resistissem sob a liderança dos caciques Pau Seco e Zorobabé, Cacique Pau Seco, é boa, hein? Cacique Pau Seco e Zarobabé, os índios terminaram esmagados, privados de liberdade e apartados da natureza, também perderam a identidade cultural nas mãos de missionários religiosos. Este fragmento foi retirado do livro História da Paraíba, Lutas e Resistência. Estou lendo esse livro aí, muito bom, livro do historiador José Otávio. As nações indígenas tupis e cariris habitaram a Paraíba na época da colonização. Assinale a interpretação mais adequada ao contexto histórico dos primitivos habitantes da Paraíba. Quando a questão chama aqui de primitivo, pessoal, não está chamando de selvagem, não. Está chamando de nativos, de primeiros habitantes. Tá ok? Alternativa A. Conhecidos dos europeus por sua potencialidade física, despertaram o interesse dos europeus na conquista visando melhor explorá-los. Nada disso, pessoal. Na verdade, o que sustentou as atividades econômicas implementadas dentro da colonização brasileira foi a mão de obra escrava. Inicialmente indígena, é verdade, mas posteriormente a mão de obra por excelência usada no Brasil foi a mão de obra escrava africana. Está errado então a letra A. Letra B. Os europeus estavam à procura de tribos
que lhes fornecessem matéria-prima e servissem de mercado para seus produtos industriais. É isso? Ia buscar matéria-prima do índio, depois ia vender produto para ele. O índio ia pagar com o quê? Que moeda que o índio ia usar? Está errado também a letra B. Letra C. Potiguaras e tabajaras eram rivais, e isso resultou em guerras intertribais. Essa disputa entre os nativos foi explorada pelos conquistadores europeus. Verdade, uma das estratégias usadas pelos portugueses para a conquista da Paraíba foi aproveitar a rivalidade existente entre as nações indígenas, no caso entre os potiguaras e os tabajaras. Alternativa D. A localização geográfica, os cariris tornaram-se particularmente indicados para promover a exploração da área litorânea. Para com isso, os cariris estavam no sertão, no interior do território. E letra E, as tribos entraram com relativo atraso nas disputas com os portugueses pela descoberta de novas terras. Para com isso, são os primeiros habitantes do território. Em relação à conquista da Paraíba, tivemos o enfrentamento entre os conquistadores portugueses e os povos indígenas. Os inimigos potenciais dos colonizadores portugueses eram os indígenas potiguaras. E aí, os portugueses, aproveitando da rivalidade que existia entre potiguaras e tabajaras, fizeram alianças com estes últimos para destruir os potiguaras. Aproveitaram essa rivalidade para efetivar definitivamente a conquista da Paraíba. Vamos conferir mais uma questão aqui que caiu no concurso da Assembleia Legislativa da Paraíba. Em verdade, os portugueses aproveitaram-se das diferenças étnicas entre as tribos indígenas para jogar uma contra as outras e prevalecer. Assim, aliás, atuará sempre o colonialismo. Sem a cisão do campo dos naturais da terra, os representantes do império não teriam dominado parte alguma do mundo. Então, sempre a conquista de um território aproveitou das rivalidades internas, da cisão das forças internas para efetivar a conquista. Isso aconteceu na dominação do Novo Mundo, quando os espanhóis e portugueses dominaram a América. Isso aconteceu na conquista de vastas extensões de terra na África e na Ásia, no contexto do neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Com base no texto e no conhecimento histórico, pode-se afirmar que o sucesso da expedição chefiada por João Tavares na conquista da Paraíba em 1585 deveu-se principalmente, a alternativa A, aos acordos de paz entre os missionários e os índios do grupo Tapuias, a alternativa B, ao estímulo português a conflitos entre índios potiguara e invasores, a alternativa C, a agressividade dos indígenas na luta entre portugueses e tapuias, a alternativa D, a rivalidade existente entre os indígenas tabajaras e potiguaras, que foi utilizada pelos portugueses como uma estratégia fundamental para a conquista da Paraíba. Essa é a alternativa correta, pessoal. Temos ainda a letra E, aos constantes conflitos entre os franceses e os tupi-guaranis, nada a ver, fora do contexto, totalmente anacrônico. É isso aí, moçada, mais uma aula dada para você aqui no canal Mestres da História com o professor Edenilson Moraes. Se você gostou, se essa aula foi importante, se potencializou a sua aprendizagem, não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de curtir a nossa aula, isso é muito importante. E não se esqueça também de comentar. E, aliás, pode deixar a sua indicação do assunto da próxima aula, que se esse vídeo superar a 1000 visualizações em uma semana, com certeza eu trago mais um vídeo
vídeo potencialmente forte para maximizar a sua aprendizagem histórica. E lembre, você é seu único limite. Foco, força e fé. A fé na vitória deve ser inabalável. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui! Clique lá.